Imagine uma agulha prateada, forjada em ligas de titânio e sonhos humanos, deslizando pelo vácuo absoluto. Chamaremos a esta viajante solitária de Batuta. Ela não carrega tripulação, nem oxigênio, nem esperança de retorno. Sua única carga é a curiosidade insaciável de uma espécie que ousou olhar para cima. A Batuta já deixou para trás o brilho familiar do nosso Sol, que agora não passa de mais uma estrela anônima, perdida na poeira de diamante da Via Láctea. Ela cruzou o abismo intergaláctico, onde o frio roça o zero absoluto e onde a matéria é tão rarefeita que um único átomo de hidrogênio pode viajar por séculos sem encontrar outro. Agora, a nossa sonda imaginária aproxima-se de uma fronteira que nenhum objeto físico jamais alcançará. Ela navega em direção à borda do universo observável. À sua frente, a tapeçaria de galáxias espirais e elípticas começa a rarear. A luz das estrelas torna-se vermelha, esticada pelo próprio tecido do espaço, que se expande implacavelmente, como a pele de um tambor sendo puxada por mãos invisíveis em todas as direções. Estamos a viajar para o passado. A luz que atinge os sensores da Batuta partiu de suas fontes há bilhões de anos, quando a Terra era apenas uma nuvem de gás e poeira rodopiante, sonhando em tornar-se um planeta. Aqui, neste precipício cósmico, confrontamo-nos com a primeira grande ilusão da nossa existência. Olhamos para o céu noturno e vemos um domo repleto de estrelas, uma esfera de realidade que nos envolve. Sentimos-nos no centro de tudo. Mas esta esfera, este horizonte cósmico que a Batuta agora contempla, não é uma barreira física, não é uma parede de tijolos no fim do mundo, nem uma cúpula de cristal, como imaginavam os antigos astrônomos. É, na verdade, uma prisão de tempo e luz. O horizonte cósmico é definido pela velocidade da causalidade, a velocidade da luz. Desde o momento em que o universo nasceu, há 13,8 bilhões de anos, a luz teve apenas esse tempo específico para viajar. Qualquer coisa que esteja além dessa distância ainda não teve tempo suficiente para enviar sua luz até nós. É como estar num navio, no meio de um oceano escuro e sem fim, munido apenas de uma lanterna fraca. O círculo de luz que a lanterna projeta sobre a água é o nosso universo observável. Mas seria uma arrogância suprema, um erro de cálculo fatal, assumir que o oceano termina onde a nossa luz se desvanece. Enquanto a Batuta flutua nessa fronteira, ela observa o brilho residual do Big Bang, o fundo cósmico de micro-ondas. É uma cortina de fogo primordial que arrefeceu ao longo de eras, transformando-se numa estática fria de rádio. Esta é a fotografia mais antiga que possuímos, o momento em que o universo se tornou transparente, 380 mil anos após o início. Mas o que existe para lá dessa cortina? O que existe para lá da luz da nossa lanterna? A resposta convencional da física, durante muito tempo, foi um encolher de ombros. Dizia-se que não fazia sentido perguntar o que estava fora, pois o fora não tinha conexão causal com o dentro. Mas a mente humana, e a matemática que ela criou, recusa-se a parar no sinal vermelho do horizonte. Se o espaço é plano, como as nossas melhores medições indicam, e se ele se estende infinitamente, então o que vemos é apenas uma amostra infinitesimal de uma realidade muito maior. Imagine que o nosso universo observável, essa vasta esfera de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é apenas uma pequena bolha de sabão. Dentro dessa bolha, as leis da física governam com precisão de relógio. A gravidade atrai, o eletromagnetismo ilumina, a força nuclear mantém os átomos unidos. As constantes da natureza
são perfeitamente afinadas para permitir que estrelas queimem e que a vida baseada em carbono, como nós, possa contemplar o cosmos. Mas a batuta, pairando no limite dessa bolha, faz-nos questionar a singularidade desta afinação. Se o oceano lá fora é infinito, então a estatística torna-se uma senhora estranha e perturbadora. Num espaço infinito, qualquer arranjo de partículas que tenha uma probabilidade diferente de zero, por menor que seja, deve acontecer. Mais do que isso, deve acontecer um número infinito de vezes. Isso leva-nos a uma conclusão vertiginosa que os físicos chamam de ergodicidade. Se você viajar o suficiente para além do horizonte da batuta, passado trilhões e trilhões de anos-luz, através de um vazio inimaginável, eventualmente encontrará uma região do espaço onde as partículas se organizaram exatamente da mesma forma que aqui. Encontrará outra Via Láctea, outro sistema solar, outra Terra, e nessa outra Terra encontrará outro você. Talvez esse outro você esteja a ler estas mesmas palavras agora. Talvez tenha feito uma escolha diferente no café da manhã. Talvez seja um rei ou um mendigo. Num universo infinito, a repetição não é apenas provável, é inevitável. Somos forçados a confrontar a ideia de que a nossa singularidade é uma ilusão provocada pela nossa visão limitada. Não somos únicos. Somos apenas uma permutação num caleidoscópio cósmico que nunca para de girar. No entanto, esta visão de um universo infinito que se estende para sempre, com as mesmas leis da física, é apenas o primeiro nível, a entrada mais suave na toca do coelho. A verdadeira vertigem começa quando perguntamos como é que tudo isto começou. Como é que a bolha se formou? Para entender isso, precisamos rebobinar o filme cósmico que a batuta assiste, voltando muito antes das galáxias, antes dos átomos, para uma fração de segundo tão pequena que desafia a compreensão humana. No início do século XX, pensávamos no Big Bang como uma explosão convencional, estilhaços voando de um centro para fora. Mas essa imagem está errada. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, foi uma explosão do espaço. E o que causou essa expansão súbita e violenta? A resposta reside numa teoria desenvolvida na década de 80 por Alan Guth e Andrei Linde, chamada inflação cósmica. Imagine o espaço não como um vazio passivo, mas como um campo de energia potencial, semelhante a um reservatório de dinamite quântica. Chamamos a isso de campo inflacionário. No início, numa região inimaginavelmente pequena, muito menor que um próton, esse campo estava num estado instável, cheio de uma energia repulsiva. De repente, essa energia desencadeou-se. O espaço expandiu-se exponencialmente, dobrando de tamanho repetidas vezes numa fração de segundo. De um grão de poeira, o universo tornou-se maior que uma galáxia num piscar de olhos. Essa inflação alisou o universo, esticando qualquer irregularidade até que ficasse plano e uniforme, explicando por que o cosmos parece o mesmo em todas as direções para a nossa sonda batuta. Mas a inflação teve de terminar. A energia do campo decaiu, transformando-se na sopa quente de partículas e radiação que chamamos de Big Bang. Foi como se a dinamite tivesse explodido e a energia cinética se transformasse em calor e matéria. A nossa bolha nasceu nesse momento em que a inflação parou e o universo, normal, começou a deslizar pela estrada da expansão mais lenta. Mas aqui reside o segredo que abre a porta para o multiverso. A mecânica quântica, a rainha do mundo subatômico, dita que nada é perfeitamente previsível. Tudo flutua. O campo inflacionário também está sujeito a essas flutuações quânticas. Isso significa que a inflação
não termina em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine uma panela de água fervendo. A água é o campo de energia inflacionária. Onde a inflação termina, formam-se bolhas de vapor. A nossa bolha, o nosso universo inteiro, é apenas uma dessas pequenas bolsas de vapor que se formou na água fervente do hiperespaço. Enquanto a inflação parou na nossa região, permitindo que estrelas e galáxias se formassem, ela continua furiosamente no espaço ao redor da nossa bolha. O espaço entre as bolhas continua a expandir-se a velocidades superiores à da luz, afastando os universos uns dos outros mais rápido do que qualquer sinal poderia viajar. Estamos isolados. A batuta, por mais que viaje, nunca alcançará a parede da nossa bolha para ver o que está do outro lado, porque o espaço entre nós e a borda está a crescer, e o espaço fora da borda está a crescer ainda mais rápido. Este cenário é o que chamamos de inflação eterna. É uma fábrica de universos que nunca fecha. O cosmos não é um único diamante lapidado, mas uma espuma infinita e efervescente. Cada bolha nessa espuma é um universo distinto. E aqui, a história torna-se estranha, saindo do domínio da repetição para o domínio da diversidade absoluta. Nas outras bolhas, a inflação pode ter parado de forma diferente. Quando a energia do campo inflacionário decai, ela pode congelar em estados diferentes, como água que pode tornar-se gelo, neve ou granizo, dependendo das condições. Na física, isso significa que as leis da natureza podem cristalizar-se de formas distintas. Imagine que a batuta, por um milagre da física teórica, conseguisse perfurar a membrana do nosso universo e entrar numa bolha vizinha. O que ela encontraria? Talvez encontrasse um lugar onde a força da gravidade é ligeiramente mais forte. Nesse universo, as estrelas queimariam o seu combustível em poucos milhões de anos, explodindo violentamente antes que a vida tivesse qualquer chance de evoluir. Seria um universo de fogos de artifício efêmeros e escuridão eterna. Ou talvez ela encontrasse uma bolha onde a força eletromagnética é mais fraca. Lá, os átomos não conseguiriam segurar os seus elétrons. A química seria impossível. Não haveria água, nem DNA, nem rochas. Apenas uma sopa monótona de núcleos e partículas errantes. Um universo estéril e fantasmagórico. Poderia haver universos com mais de 3 dimensões espaciais, onde a geometria é tão complexa que as órbitas planetárias são instáveis e os planetas são lançados para o frio ou engolidos pelos seus sóis em questões de dias. Poderia haver universos sem luz, universos onde o tempo corre para trás, universos vazios de matéria, contendo apenas radiação. Esta é a paisagem do multiverso. Uma coleção infinita de experiências de laboratório, onde a natureza testa todas as configurações possíveis. O nosso universo, com a sua gravidade moderada, a sua luz estável e a sua química rica, não é o padrão. É uma raridade. É um oásis num deserto de possibilidades caóticas e inabitáveis. A batuta flutua agora na escuridão, uma pequena sentinela na borda do conhecido. A ideia de que somos apenas uma bolha numa espuma infinita pode parecer aterrorizante. Ela rouba-nos a centralidade. Remove a ideia de que o cosmos foi feito para nós. Se existem infinitos universos, a nossa existência não é um milagre divino ou um destino manifesto, mas uma consequência estatística inevitável. Ganhamos a loteria cósmica simplesmente porque, com bilhetes infinitos, alguém tinha de ganhar. E nós somos os vencedores que estão aqui para questionar o prêmio. Mas há uma beleza profunda e melancólica nesta visão. Ela sugere que a realidade é muito mais vasta e rica do que os nossos sentidos limitados podem perceber.
Não estamos a olhar para uma sala fechada, mas através de uma fechadura para um palácio sem fim. As galáxias que vemos, os aglomerados, a grande teia cósmica, são apenas os móveis de um único quarto. Enquanto a batuta olha para o vazio, para a escuridão onde a luz das galáxias antigas desaparece, ela não vê o fim. Ela vê o começo de um mistério maior. O horizonte não é um muro, é um convite. A teoria do multiverso não é apenas uma especulação matemática. É uma tentativa de responder às perguntas que a física padrão deixa em branco. Por que a constante cosmológica é tão pequena? Por que o bóson de Higgs tem a massa que tem? Num único universo, esses números parecem arbitrários, ajustes finos suspeitos. No multiverso, eles são apenas as coordenadas locais, o endereço da nossa casa na cidade infinita. A sonda continua a sua deriva silenciosa. Atrás dela, as luzes da civilização humana são invisíveis, engolidas pela distância. À frente, o segredo da espuma cósmica permanece oculto pela barreira da luz e do tempo. Mas a mente humana já atravessou essa barreira. Com equações e imaginação, construímos naves capazes de navegar onde a batuta não pode ir. Estamos prestes a mergulhar nas engrenagens dessa máquina de criar mundos. Vamos explorar como a teoria das cordas tenta tecer a estrutura dessas outras realidades. Vamos questionar se esses outros universos podem colidir com o nosso, deixando cicatrizes no céu que poderíamos detectar hoje. Vamos perguntar se a vida é exclusiva da nossa bolha ou se, noutros cantos da espuma, seres feitos de silício ou luz pura olham para os seus próprios horizontes e se perguntam se estão sozinhos. A jornada da batuta é a nossa jornada. É o reconhecimento de que a ilha onde nascemos é pequena e o oceano é vasto, terrível e magnificamente indiferente. Mas é precisamente nessa indiferença que encontramos a nossa grandeza. A capacidade de uma pequena coleção de átomos, organizada numa bolha temperada, compreender a totalidade da espuma fervilhante de onde emergiu. O que acontece quando a física nos diz que tudo o que pode acontecer, acontece? O que isso faz ao conceito de destino, de escolha, de significado? À medida que deixamos o capítulo da observação simples e entramos nos reinos da alta teoria especulativa, a luz da batuta pode estar a desvanecer-se, mas a luz do entendimento está apenas a começar a brilhar. O universo observável é o palco, mas a peça que estamos a tentar decifrar desenrola-se nos bastidores, onde as leis da física são escritas e reescritas numa eternidade sem fim. Será que estamos prontos para ver o que está por trás da cortina? Imagine uma sala enfumaçada em Princeton, no auge do inverno de 1957. O ar cheira a tabaco queimado e giz, o perfume característico da academia em meados do século XX. Fora das janelas de vidro fosco, o mundo está paralisado pelo medo da Guerra Fria, com superpotências apontando armas nucleares, umas para as outras, através dos oceanos. Mas dentro daquelas paredes, uma batalha diferente estava sendo travada, não por territórios ou ideologias políticas, mas pela própria alma da realidade. Neste cenário de tensão silenciosa, encontramos um jovem de 20 e poucos anos, com o rosto liso e olhos que pareciam ver através da superfície mundana das coisas. Seu nome era Hugh Everett III. Ele não carregava a aura de um profeta místico, mas sim a precisão fria de um matemático. Em suas mãos, ele segurava uma tese de doutorado que continha uma ideia tão perigosa, tão radicalmente herética, que ameaçava derrubar o templo que os grandes sacerdotes da física haviam construído nas 3 décadas anteriores. Para entender a tragédia que estava prestes a se desenrolar,
Precisamos visualizar o dogma que Everett ousou desafiar. Desde os anos 20, gigantes como Niels Bohr e Werner Heisenberg haviam estabelecido a interpretação de Copenhague. Eles nos disseram que o mundo quântico é um fantasma nebuloso de probabilidades. Imagine uma moeda girando eternamente sobre uma mesa. Enquanto gira, ela é cara e coroa ao mesmo tempo, uma mistura perfeita de estados. Mas, segundo Copenhague, no momento em que você olha para a moeda, no instante em que a medição é feita, a magia cessa. A moeda cai. A realidade escolhe um lado. A onda de possibilidades colapsa em um único grão de areia de certeza. Eles chamavam isso de colapso da função de onda. Era um mecanismo brutal, uma espécie de censura cósmica que apagava todas as outras possibilidades para deixar apenas uma história sobreviver. O ato de observar era o ato de destruir alternativas. Hugh Everett olhou para essa ideia e viu nela uma falha lógica grotesca. Ele olhou para as equações fundamentais de Erwin Schrödinger, as mesmas que governavam o movimento dessas ondas de probabilidade, e percebeu algo que ninguém mais queria admitir. As equações não diziam nada sobre colapso. A matemática, em sua pureza cristalina, sugeria que a onda nunca para de fluir. Ela nunca escolhe. Ela nunca descarta. Foi então que Everett propôs o impensável. Imagine que você está em uma estação de trem, diante de um desvio nos trilhos. O trem representa a partícula subatômica viajando pelo tempo. Na visão tradicional, o trem deve escolher ir para a esquerda ou para a direita, e o trilho não escolhido desaparece no nada, como se nunca tivesse existido. Everett, no entanto, viu uma paisagem muito mais vasta. Ele sugeriu que, quando o trem chega ao desvio, o universo inteiro se divide. O trem vai para a esquerda e o trem vai para a direita. Mas aqui reside a vertigem desta proposta. Para que ambos os eventos aconteçam, o próprio observador deve se dividir. Não há colapso. Há apenas um desdobramento infinito. Quando você mede a partícula, você não força a natureza a tomar uma decisão. Em vez disso, você se torna parte do sistema quântico. Você se emaranha com ele. Em um ramo da realidade, você vê a moeda dar cara. Em outro ramo, divergindo tão suavemente que você não sente nenhum tremor, uma cópia idêntica de você vê a moeda dar coroa. Ambos os vocês são igualmente reais. Ambos acreditam que são o único observador verdadeiro. Ambos têm memórias de um passado idêntico até aquele momento de cisão. Everett chamou isso de formulação do estado relativo. Nós, hoje, conhecemos como a interpretação de muitos mundos. Era uma ideia de uma beleza aterrorizante. Significava que a cada decisão quântica, a cada elétron que salta de uma órbita para outra, a cada fóton que atinge uma folha, a realidade se fratura como um espelho quebrado em infinitos pedaços, cada fragmento contendo um universo completo e autossuficiente. O jovem físico acreditava ter encontrado a chave para unificar a física, removendo o paradoxo do observador e restaurando o determinismo estrito da natureza. Ele esperava debate. Ele esperava ceticismo. Mas o que ele recebeu foi o silêncio gelado da indiferença e o desprezo velado da elite intelectual. A tragédia atingiu seu clímax 2 anos depois, em 1959, quando Everett viajou para Copenhague para encontrar o próprio Niels Bohr. Foi um encontro de eras, o rei da velha guarda contra o jovem revolucionário. Imagine a cena em um escritório dinamarquês, com móveis de madeira escura e o cheiro de tabaco de cachimbo impregnando as cortinas. Bohr, o homem que havia debatido com Einstein até o empate, não tinha paciência para o que considerava
uma heresia desnecessária. Para Bohr e seus acólitos, a teoria de Everett era um excesso de bagagem metafísica. Por que inventar infinitos universos invisíveis apenas para explicar o movimento de um átomo? Eles atacaram Everett não com matemática, pois a matemática dele era impecável, mas com filosofia. Eles o trataram como alguém que não havia entendido as regras básicas do jogo. O diálogo foi um desastre. Everett tentava mostrar a partitura sinfônica do universo, e Bohr insistia que a música só existia quando alguém a ouvia. Everett saiu daquele encontro destruído intelectualmente. A rejeição foi total. A comunidade física, seguindo o exemplo de seus líderes, ignorou sua tese. O conceito de que existimos em superposição, de que há incontáveis versões de nós vivendo as vidas que não escolhemos, era grande demais, estranho demais para ser digerido pelas mentes da época. Eles preferiram o conforto do colapso, a segurança de um único universo, mesmo que isso significasse ignorar o que as equações gritavam. O impacto humano dessa rejeição foi profundo. Hugh Everett III, o homem que viu o infinito, virou as costas para a física teórica. Ele pegou seu gênio matemático e o levou para onde ele era valorizado, sem questionamentos filosóficos: o complexo industrial militar. Ele passou o resto de sua vida trabalhando para o Pentágono, calculando as probabilidades sombrias de guerras nucleares e estratégias de destruição mútua. Há uma ironia cruel e poética no destino de Everett. O homem que postulou que a vida se ramifica infinitamente, garantindo que em algum lugar sempre haverá uma versão de nós que sobrevive. Dedicou seus dias terrenos a calcular a eficiência da morte em massa. Ele se tornou um fumante inveterado, um bebedor pesado, um homem isolado dentro de sua própria mente, talvez assombrado pelos fantasmas dos universos que ele sabia existirem, mas que não podia tocar. Enquanto ele trabalhava em escritórios sem janelas, sua teoria permanecia adormecida nas prateleiras empoeiradas das bibliotecas universitárias, uma curiosidade esquecida, uma nota de rodapé na história da mecânica quântica. Durante décadas, ninguém ousou tocar nela, por medo de ridículo profissional. A ortodoxia de Copenhague reinava suprema, e a ideia de realidades paralelas era relegada às páginas da ficção científica barata. Mas a verdade matemática é uma semente paciente. Ela pode ser enterrada sob camadas de dogma e desprezo, mas não pode ser destruída. Enquanto Everett vivia sua vida linear em direção a um fim prematuro, uma nova geração de físicos começava a olhar para os problemas do cosmos com novos olhos. Eles começaram a perceber que, ao aplicarmos a mecânica quântica ao universo inteiro, como na cosmologia do Big Bang, não há um observador externo para colapsar a função de onda. O universo não pode ser observado de fora, pois não há fora. Se o universo inteiro é um sistema quântico, então ele nunca colapsa. Ele apenas evolui. E se ele apenas evolui, a visão de Everett não era apenas uma possibilidade curiosa. Era a única conclusão lógica. A solidão de Everett é a solidão de todos aqueles que veem o futuro antes que o presente esteja pronto para aceitá-lo. Ele morreu em 1982, repentinamente, aos 51 anos. Seu corpo foi encontrado por seu filho em uma casa cheia de caixas de documentos e fumaça de cigarro. Ele partiu deste mundo sem saber que sua ideia estava prestes a renascer, prestes a se tornar uma das discussões mais vibrantes e essenciais da física moderna. Hoje, quando olhamos para o tecido da realidade, não vemos mais apenas uma linha reta de causa e efeito. Vemos uma árvore majestosa e aterrorizante,
cujos galhos crescem a uma velocidade vertiginosa a cada fração de segundo. A teoria de Everett nos força a confrontar uma questão que vai muito além da física, tocando o cerne de nossa existência humana. Se a teoria estiver correta, cada arrependimento que você carrega, cada e se que assombra suas noites insones, é uma realidade concreta em outro lugar. Aquele amor que você não declarou, aquele emprego que você recusou, aquele trem que você perdeu, em algum ramo deste multiverso everettiano, você fez a escolha oposta. Lá, a história seguiu um curso diferente. Isso nos diminui, tornando nossas escolhas irrelevantes, já que tudo o que pode acontecer, acontece? Ou isso nos engrandece, tornando-nos parte de uma estrutura infinitamente vasta, onde a morte é apenas um evento local em um ramo, enquanto a consciência continua a fluir em outros? A tragédia intelectual de 1957 não foi apenas sobre equações, foi sobre a incapacidade humana de aceitar sua própria insignificância e, paradoxalmente, sua própria infinitude. Everett nos deu um mapa para um tesouro que éramos pequenos demais para carregar. Enquanto a poeira da história assenta sobre o túmulo de Everett e sobre os legados de seus detratores, a função de onda universal continua a pulsar, indiferente à nossa crença ou descrença. Ela se desdobra silenciosamente, criando mundos sobre mundos, em um balé cósmico que ninguém pode ver, mas do qual todos nós somos os dançarinos principais. E assim, deixamos o escritório enfumaçado de Bohr e os corredores frios do Pentágono para trás. A semente foi plantada. A ideia de que a realidade é muito maior do que o nosso horizonte observável começou a criar raízes. Mas, se o universo se divide a cada instante, onde estão esses outros mundos? Por que não podemos vê-los? Por que não podemos sentir o toque de nossas outras versões? A resposta reside na natureza do isolamento quântico, uma barreira sutil que separa os ramos da realidade de forma tão absoluta que estar a centímetros de distância em um multiverso é o mesmo que estar a bilhões de anos-luz de distância no espaço. Como essa separação ocorre e o que ela significa para a estrutura do espaço-tempo é o próximo degrau em nossa descida ao abismo do desconhecido. Será que a realidade é um coro de vozes, cantando canções diferentes, incapazes de ouvir umas às outras? Imagine que você está diante de um vasto oceano em uma noite de tempestade. O céu é um manto de chumbo e o mar é uma massa negra e agitada, pulsando com uma energia antiga. Você é o faroleiro solitário, observando do alto, e lá embaixo, protegendo o porto da fúria das águas, ergue-se um imenso muro de concreto. Neste muro, existem duas aberturas estreitas, dois portais de pedra, que permitem a entrada da água na baía tranquila. Quando uma onda gigante se aproxima vinda do horizonte, ela não escolhe por qual porta passar. A água, em sua natureza fluida e onipresente, atravessa ambas as aberturas simultaneamente. Ao emergirem do outro lado, na calmaria da baía, as duas novas frentes de onda colidem. Onde a crista de uma encontra a crista da outra, a água sobe ainda mais alto. Onde um vale encontra uma crista, a superfície se anula e se acalma. O resultado é um padrão de interferência, uma bela geometria de picos e silêncios impressa na superfície da água. Isso é o comportamento clássico de uma onda. É intuitivo, é visível, é o mundo como o conhecemos. Mas agora, vamos encolher a nossa visão. Vamos abandonar o mundo das marés e dos faróis e mergulhar no abismo microscópico, descendo as escalas onde a realidade começa a se desfazer. Estamos agora no domínio das partículas elementares.
os tijolos fundamentais que constroem seus ossos, as estrelas e o próprio ar que você respira. Durante séculos, acreditamos que a matéria se comportava como pedras minúsculas ou balas de canhão microscópicas. Se você disparasse 1000 balas de gude contra uma barreira com 2 buracos, esperaria encontrar, na parede de trás, 2 pilhas distintas de balas. Uma pilha para as que passaram pela esquerda, outra para as que passaram pela direita. A matéria sólida, em nossa concepção newtoniana, deve escolher um caminho. Ela deve ocupar um lugar definido no espaço e no tempo. No entanto, quando os físicos do início do século XX realizaram este experimento com elétrons, a realidade revelou sua face mais estranha e perturbadora. Ao dispararem essas partículas, uma a uma, contra a barreira de fenda dupla, eles não encontraram 2 faixas simples na parede do fundo. Em vez disso, à medida que os elétrons se acumulavam, surgiu o desenho inconfundível de um padrão de interferência. Havia faixas de muitos impactos, alternadas com faixas de vazio, idênticas às marcas deixadas pelas ondas do mar na nossa baía imaginária. O elétron, que assumíamos ser um ponto sólido de matéria, havia se comportado como a água. Ele não escolheu a fenda da esquerda. Ele não escolheu a fenda da direita. De alguma forma impossível, a partícula solitária atravessou ambas as fendas ao mesmo tempo. Interferiu consigo mesma, como se fosse um fantasma dividido, e depois decidiu onde aterrissar. Este momento marcou o fim da certeza. A matéria não era estática. A matéria era uma vibração, um eco, uma possibilidade ondulante. Para navegar neste novo oceano de incertezas, o físico austríaco Erwin Schrödinger formulou uma equação que se tornaria a pedra angular de toda a mecânica quântica. Mas não devemos ver a equação de Schrödinger apenas como um conjunto frio de símbolos matemáticos. Devemos vê-la como um mapa muito especial que não descreve territórios fixos, mas sim territórios potenciais. No mundo clássico, um mapa diz: o tesouro está enterrado aqui. No mundo quântico de Schrödinger, o mapa diz: o tesouro está espalhado por toda a ilha, um pouco aqui, muito acolá, e talvez uma pequena parte dele esteja na Lua, tudo ao mesmo tempo. A função de onda, representada pela letra grega psi, é a descrição matemática dessa névoa de potencialidade. Ela não nos diz onde o elétron está. Ela nos diz onde o elétron poderia estar. Antes de olharmos para ele, o elétron não é um ponto. Ele é uma nuvem de probabilidades que se estende pelo espaço. Ele é a onda do mar, passando pelas 2 portas do porto simultaneamente. Esta é a essência da superposição. Imagine uma moeda girando sobre uma mesa. Enquanto ela gira, ela não é cara, nem é coroa. Ela é um borrão brilhante, que contém, simultaneamente, o estado de cara e o estado de coroa. A função de onda descreve esse giro eterno. A partícula existe em um limbo fantasmagórico, ocupando todos os estados possíveis de uma só vez. Ela está aqui e lá. Ela está girando para cima e para baixo. Ela passou pela fenda esquerda e pela fenda direita. A realidade, nesse nível fundamental, não é feita de coisas, mas de ondas de probabilidade. O universo, antes de ser observado, é uma sinfonia silenciosa de eventos sobrepostos, onde tudo o que pode acontecer está de fato acontecendo em uma sobreposição fantástica de realidades. É como se a natureza mantivesse suas opções em aberto até o último instante possível. A função de onda se espalha como as ondas na água, explorando todos os caminhos, testando todas as rotas, existindo em uma multiplicidade de lugares, até que algo a force a se decidir.
Essa visão transforma nossa compreensão do cosmos. Não vivemos em um universo de relógios mecânicos, onde cada engrenagem tem um lugar fixo e um movimento previsível. Vivemos em um universo de fumaça e espelhos quânticos, onde a própria existência da matéria é uma questão de probabilidade, até que ela interaja com algo. O elétron no experimento da dupla fenda é a prova viva de que a realidade, quando não vigiada, prefere existir como uma multiplicidade de fantasmas do que como uma única certeza sólida. Mas essa liberdade vertiginosa da partícula, essa capacidade de estar em todos os lugares e atravessar todas as portas ao mesmo tempo, encontra um obstáculo brutal. O mapa de possibilidades de Schrödinger funciona perfeitamente enquanto a onda flui livremente na escuridão. Mas o que acontece quando acendemos a luz? O que acontece quando o faroleiro decide não apenas olhar para o mar, mas colocar um detector nas portas do porto para ver exatamente por onde a água passou? Nesse momento, a magia parece se quebrar. A onda infinita, que continha todas as histórias possíveis do universo em seu ventre, colapsa violentamente em um único ponto de verdade. A superposição se desfaz. A moeda para de girar. Mas para onde vão as outras possibilidades? Se a matemática diz que elas eram reais momentos antes, será que elas simplesmente desapareceram no nada? Ou será que a nossa visão é limitada demais para ver onde elas continuam a existir? Era uma noite fria de dezembro de 1979 e o físico Alan Guth estava acordado, debruçado sobre seu caderno de anotações, em uma mesa desordenada no centro do acelerador linear de Stanford. O que ele rabiscou nas margens daquelas páginas não foi apenas uma equação, mas uma sentença de morte para a nossa concepção de um universo singular e estático. Ele escreveu 2 palavras que mudariam a cosmologia para sempre: realização espetacular. Naquele silêncio da madrugada, Guth percebeu que o Big Bang não foi o começo. Houve algo antes, um prelúdio violento e breve, um suspiro profundo que o cosmos inalou antes de explodir em existência. Essa respiração contida é o que chamamos de inflação cósmica. Para compreender a magnitude desta ideia, devemos esquecer por um momento a matéria sólida, as estrelas e as galáxias que hoje pontilham o céu noturno. Devemos voltar a uma era onde a única coisa que existia era o próprio espaço, permeado por um campo de energia invisível e volátil, semelhante a um campo elétrico, mas infinitamente mais potente. A física chama isso de campo inflatário, mas podemos imaginá-lo como um reservatório de energia potencial, uma barragem prestes a romper, mantendo o vácuo num estado de tensão insuportável. Neste estado primordial, a gravidade agia de forma inversa. Em vez de atrair, ela repelia. E repelia com uma ferocidade que a mente humana mal consegue conceber. Imagine agora a analogia que se tornou a pedra angular desta teoria. Visualize o tecido do espaço-tempo não como um vazio inerte, mas como uma massa de pão crua, densa e elástica, repousando num forno cósmico. O campo inflatário age como o fermento mais potente já criado. De repente, o calor é ativado. Em uma fração de segundo tão minúscula que desafia a nossa percepção temporal, essa massa começa a expandir-se. Mas não é uma expansão comum. Ela dobra de tamanho e dobra novamente, e novamente, num ritmo exponencial alucinante. O que era do tamanho de um próton incha instantaneamente para o tamanho de uma toranja, e depois para o tamanho de uma galáxia, e continua crescendo. O espaço está sendo criado do nada, esticando-se mais rápido do que a própria luz consegue viajar. 2 pontos que estavam tocando-se, trocando calor e informação,
são subitamente rasgados e separados por abismos intransponíveis de escuridão recém-criada. Foi aqui que a narrativa cosmológica sofreu sua mutação mais radical. A teoria original sugeria que essa inflação ocorreu uma única vez, parou uniformemente e deu origem ao nosso universo. Mas os físicos, Andrei Linde e Paul Steinhardt, olharam mais fundo para a mecânica quântica que governava esse fermento cósmico e encontraram algo perturbador e magnífico. A inflação não sabe como parar, pelo menos não em todos os lugares ao mesmo tempo. O decaimento desse campo de energia, o momento em que a repulsão gravitacional cessa e a energia se converte em matéria quente, o Big Bang clássico, é um processo probabilístico. É como o decaimento radioativo. Imagine que o espaço inflacionário é um vasto oceano de água fervente. A inflação é a fervura contínua, a expansão implacável. Mas, ocasionalmente, em pontos aleatórios desse oceano em expansão, uma pequena região esfria. A energia do vácuo colapsa. A inflação para naquele ponto específico. Quando isso acontece, forma-se uma bolha. Dentro dessa bolha, a energia furiosa do campo inflatário se transmuta numa sopa densa de partículas, quarks, elétrons, fótons. O espaço dentro da bolha para de crescer exponencialmente e passa a expandir-se suavemente, por inércia. As leis da física congelam em uma configuração específica. A gravidade torna-se atrativa. A luz começa a viajar. Estrelas se acendem. Galáxias giram. Vida emerge. Nós vivemos dentro de uma dessas bolhas. Todo o nosso universo observável, com seus bilhões de anos-luz de diâmetro, é apenas o interior de uma única e minúscula bolha de normalidade, flutuando num oceano de caos inflacionário. Mas a história não termina na fronteira da nossa bolha. Fora dela, o pão continua crescendo. O espaço entre a nossa bolha e qualquer outra coisa lá fora continua se esticando a velocidades superluminais. O fermento nunca se esgota. Enquanto a nossa bolha se estabilizou, o espaço ao redor dela continua dobrando de tamanho a cada fração de segundo, gerando mais volume, mais vácuo, mais possibilidades. E, inevitavelmente, noutra região distante desse tecido em expansão, o campo decai novamente. Outra bolha se forma. Outro Big Bang ocorre. Outro universo nasce, completamente isolado do nosso. Esta é a teoria da inflação eterna. O universo não é um evento único, mas um processo contínuo de criação de mundos. O cosmos assemelha-se a um queijo suíço colossal, que cresce eternamente, onde os buracos são os universos habitáveis, e o queijo sólido é o espaço inflacionário que os separa. A implicação mais vertiginosa desta arquitetura reside na natureza das leis físicas. Quando o campo inflatário colapsa para formar uma bolha, a forma como ele quebra e se estabiliza pode ser diferente a cada vez. É como jogar um dado de infinitas faces. Numa bolha vizinha, a força nuclear forte pode ser ligeiramente mais fraca, impedindo a formação de núcleos atômicos estáveis. Lá, existe apenas uma névoa de hidrogênio eterno. Noutra bolha, a velocidade da luz pode ser diferente, ou o elétron pode ser muito mais pesado, fazendo com que a química como a conhecemos seja impossível. Algumas bolhas podem colapsar sobre si mesmas instantaneamente após nascerem. Outras podem ser rasgadas por uma energia escura, virulenta, antes que a primeira estrela tenha tempo de brilhar. A grande maioria desses universos de bolso pode ser estéril, vazia e morta. Mas em meio a essa infinidade de tentativas fracassadas, estatisticamente, devem existir bolhas raras, como a nossa, onde a calibração fina das constantes fundamentais
permite a complexidade, a consciência e a capacidade de olhar para trás e questionar a própria origem. Isso resolve um dos maiores mistérios da física sem recorrer ao divino ou ao acaso milagroso. Porque as leis da natureza parecem perfeitamente ajustadas para a nossa existência. Porque estamos numa das poucas bolhas onde isso é possível. Se as leis fossem diferentes, não estaríamos aqui para fazer a pergunta. É o princípio antrópico elevado a uma escala cósmica. Somos os vencedores de uma loteria que acontece infinitamente. Contudo, este cenário impõe uma solidão existencial profunda. Poderíamos pensar que, se esperássemos tempo suficiente, poderíamos viajar até a borda do nosso universo e espreitar para ver a bolha vizinha. Mas a geometria da inflação eterna é cruel. O espaço entre as bolhas está se criando e expandindo tão rapidamente que a luz de um universo vizinho nunca poderá nos alcançar. Mesmo que partíssemos agora em direção à fronteira, na velocidade máxima permitida pela física, o espaço à nossa frente cresceria mais rápido do que a nossa capacidade de percorrê-lo. Estamos presos em nossa ilha de realidade. Cada universo de bolso é um domínio causalmente desconectado, um reino hermético flutuando num mar de expansão eterna que não conhece tempo nem história, apenas crescimento. O multiverso aqui não é uma sobreposição quântica de estados no mesmo lugar, como vimos antes, mas uma pluralidade geográfica, uma vastidão física real, porém inalcançável. Se pudéssemos por um momento adotar a perspectiva de um observador onisciente flutuando fora dessas bolhas, no bulk inflacionário, o que veríamos? Veríamos um fogo de artifício silencioso e sem fim. Pequenos clarões de luz, cada um Big Bang, surgindo e desaparecendo na vastidão cinzenta de um espaço que se estica para sempre. Alguns brilham por éons, outros se apagam em instantes. E em algum lugar, num desses clarões, numa poeira giratória, ao redor de uma estrela média, uma espécie curiosa descobre as equações que revelam a sua própria insignificância. A inflação eterna sugere que o começo do nosso universo não foi o começo, mas apenas o nosso começo. E que o fim, se vier para nós, será apenas o apagar de uma única luz numa cidade infinita que nunca dorme. O mecanismo que criou o nosso lar cósmico ainda está funcionando lá fora, agora mesmo, forjando novas realidades, novos passados e novos futuros, numa cascata de criação que não precisa de testemunhas para existir. Mas se cada bolha carrega suas próprias leis, suas próprias verdades físicas, o que acontece quando a estrutura fundamental da realidade permite não apenas variações de massa e carga, mas variações nas próprias dimensões do espaço? O que ocorre se a própria matemática, que descreve essas bolhas, for apenas uma sombra projetada de algo ainda mais complexo e oculto? Em abril de 1919, enquanto a Europa ainda tentava limpar o sangue e os escombros deixados pela Grande Guerra, um matemático alemão desconhecido chamado Theodor Kaluza sentou-se em sua escrivaninha para cometer uma heresia científica. Diante dele estavam as equações de campo de Einstein, a recém-nascida relatividade geral, que descrevia a gravidade como a curvatura do espaço e do tempo. Mas Kaluza tinha uma ambição que transcendia a gravidade. Ele desejava unificar a força que mantinha os planetas em órbita com a força que acendia as lâmpadas das cidades, o eletromagnetismo. Em um ato de audácia imaginativa, Kaluza reescreveu as equações de Einstein, mas acrescentou um ingrediente que não existia em nenhum mapa, em nenhum telescópio e em nenhuma experiência humana. Ele adicionou uma quinta dimensão. O resultado
foi assombroso. Quando ele expandiu a matemática para acomodar essa dimensão extra, as equações se dividiram magicamente em duas partes. Uma parte descrevia a gravidade de Einstein. A outra parte, emergindo espontaneamente da geometria, eram as equações de Maxwell para o eletromagnetismo. Kaluza descobriu que a luz poderia ser nada mais do que uma ondulação na quinta dimensão. Einstein, ao receber a carta, ficou tão abalado que demorou 2 anos para recomendar sua publicação. A ideia era elegante, perfeita e perturbadora. Mas levantava uma questão que assombraria a física pelo século seguinte. Se essa dimensão existe, onde ela está? Por que não podemos apontar para ela? A resposta a essa pergunta nos obriga a abandonar o mundo dos nossos sentidos e mergulhar em um abismo de pequenez tão profundo que faz um átomo parecer uma galáxia. Precisamos descer até a escala de Planck. Imagine que começamos a ampliar a estrutura da realidade. Passamos pelas células da pele, descemos pelas hélices do DNA, mergulhamos através da nuvem de elétrons e chegamos ao núcleo atômico. Mas a viagem mal começou. Se ampliarmos um próton até que ele tenha o tamanho do sistema solar, a entidade que buscamos ainda seria menor do que um grão de poeira. Estamos falando de distâncias onde a própria geometria do espaço-tempo, que percebemos como lisa e contínua, começa a se desfazer em uma espuma quântica violenta e caótica. É aqui, neste reino proibido aos nossos microscópios, que a teoria das cordas propõe uma mudança fundamental na nossa compreensão da matéria. Durante séculos, imaginamos as partículas fundamentais, como elétrons e quarks, como pontos infinitesimais, pequenas esferas rígidas sem estrutura interna. A teoria das cordas sugere que essa visão é uma ilusão causada pela nossa falta de resolução visual. Se pudéssemos ver com clareza suficiente, veríamos que essas partículas não são pontos, mas sim filamentos minúsculos de energia vibrante. Pense na corda de um violino. A mesma corda pode produzir um dó, um ré ou um sol, dependendo apenas da frequência com que vibra. A nota não é um objeto diferente. É apenas um modo diferente de excitação da mesma corda fundamental. Na Sinfonia do Cosmos, a teoria das cordas propõe que o elétron é uma corda vibrando em uma nota, o quark é a mesma corda vibrando em outra, e o fóton é ainda outra harmonia. Toda a riqueza da tabela periódica, toda a diversidade da matéria e da energia, nada mais é do que a música tocada por esses filamentos primordiais. No entanto, para que a matemática dessa orquestra funcione, sem gerar anomalias catastróficas, as cordas exigem liberdade para vibrar. Elas precisam de espaço, muito mais espaço do que as 3 dimensões de altura, largura e profundidade que conhecemos. A matemática da teoria das cordas exige, imperativamente, um universo com 10 ou 11 dimensões. Voltamos então ao dilema de Kaluza. Onde estão essas dimensões extras? Imagine que você é uma formiga caminhando sobre um fio de telefone esticado entre 2 postes. De longe, para um observador humano, o fio parece ser uma linha unidimensional. Só tem comprimento, não tem espessura. Mas para a formiga, a realidade é muito mais rica. Ela pode andar para frente e para trás, ao longo do fio, a dimensão estendida que todos vemos. Mas ela também pode fazer algo que o humano não percebe. Ela pode caminhar ao redor da circunferência do fio. Para a formiga, existe uma segunda dimensão, enrolada em um círculo, perpendicular à primeira. As dimensões extras da teoria das cordas estão escondidas da mesma maneira. Elas não são estendidas infinitamente como o espaço que vemos ao olhar para as estrelas.
Elas estão compactificadas, enroladas sobre si mesmas, em laços inimaginavelmente apertados, bilhões de vezes menores que um núcleo atômico. Em cada ponto do nosso espaço tridimensional, seja na ponta do seu dedo ou no centro de uma estrela de nêutrons, existem 6 ou 7 dimensões extras invisíveis, dobradas em formas geométricas complexas. Essas formas não são esferas simples, são estruturas matemáticas intrincadas, conhecidas como variedades de Calabi-Yau. Imagine uma escultura abstrata de buracos e curvas, dobrada sobre si mesma em 6 dimensões, existindo em cada ponto do espaço. É como se o tecido do universo fosse um tapete felpudo, onde cada fio do tapete é, na verdade, um pequeno universo geométrico em si mesmo. Aqui reside o segredo que abre as portas para o multiverso mais vasto e estranho de todos. A forma como essas dimensões extras são dobradas determina como as cordas podem vibrar. Pense em um instrumento de sopro. O ar que você sopra é o mesmo, mas se você soprá-lo através de uma flauta reta, o som é suave. Se o soprar através de uma trompa francesa cheia de curvas, e nós, o som é rouco e profundo. A geometria do instrumento dita a acústica. Da mesma forma, a geometria das dimensões extras dita as leis da física. Se as dimensões extras estiverem dobradas em uma forma específica, as cordas vibrarão de modo a produzir elétrons com uma certa massa e uma força gravitacional com uma certa intensidade. É a forma do espaço oculto que define o que chamamos de leis da natureza. Se alterarmos a forma dessa variedade de Calabi-Yau, se dermos um nó diferente nessas dimensões invisíveis, a vibração da corda muda. De repente, o elétron pode se tornar muito mais pesado, ou a força eletromagnética pode deixar de existir, ou a gravidade pode se tornar repulsiva. O problema, ou talvez a maravilha, é que a matemática sugere que não existe apenas uma maneira de dobrar essas dimensões. Existem cerca de 10, elevado a 500 maneiras diferentes de enrolar o espaço extra. Um número tão vasto que supera o total de átomos no universo observável. Cada uma dessas configurações geométricas corresponde a um universo possível com suas próprias leis físicas. Os físicos chamam isso de paisagem cósmica. Imagine uma cadeia de montanhas infinita, cheia de picos, vales e planícies. Cada ponto nessa paisagem representa uma configuração diferente das dimensões extras, um estado de vácuo diferente. Nós vivemos em um vale específico, onde as dimensões se enrolaram de uma forma que permitiu a existência de luz, átomos de carbono e vida consciente. Mas a teoria da inflação eterna, combinada com a teoria das cordas, sugere que todos esses outros vales não são apenas possibilidades matemáticas. Eles são lugares reais. Em algum lugar no vasto multiverso inflacionário, o espaço parou de se expandir e as dimensões extras se cristalizaram em uma forma diferente da nossa. Nesses outros reinos, a física é alienígena de uma maneira que desafia a ficção científica. Pode haver universos onde não existem prótons, impossibilitando a formação de qualquer átomo. Universos que colapsaram em buracos negros microsegundos após nascerem. Universos onde a luz não viaja, ou onde o tempo tem 2 dimensões e o espaço apenas uma. Universos frios, vazios e estéreis, ou universos repletos de formas de complexidade que nossa mente baseada em química orgânica não consegue sequer começar a conceber. Nós somos, portanto, prisioneiros da nossa própria geometria. As leis da física que estudamos, as constantes que medimos meticulosamente em nossos laboratórios, não são verdades universais e imutáveis. São, na verdade, acidentes locais. São o clima da nossa vizinhança cósmica.
Estamos vivendo em uma pequena bolha de estabilidade, ditada pela forma arbitrária como as dimensões extras se enrolaram no nosso canto do multiverso. Isso nos leva a uma visão de humildade radical. Não estamos no centro de nada. Nosso universo não foi ajustado perfeitamente para nós. Nós é que somos os subprodutos adaptados às condições desse vale específico na paisagem cósmica. Se as cordas vibrassem um semitom diferente, nós nos dissolveríamos em névoa quântica. Essas realidades paralelas existem simultaneamente à nossa, talvez separadas apenas por uma fração de milímetro na quarta dimensão, ou talvez ilhadas em bolhas inflacionárias a trilhões de anos-luz de distância. Elas são completas, com suas próprias histórias, seus próprios inícios e seus próprios fins. No entanto, estamos eternamente isolados delas. Não podemos enviar um sinal para um universo onde a força eletromagnética não existe. Não podemos visitar um reino onde a biologia é impossível. Olhamos para a estrutura profunda da matéria e encontramos não simplicidade, mas um labirinto de espelhos. A busca pelo constituinte final da realidade nos revelou que a substância do mundo é feita de música e geometria, tocada em um palco muito maior do que aquele que nossos olhos podem ver. Se cada forma possível existe e cada vibração é realizada, então o que define a nossa existência não é a necessidade, mas a contingência. Somos um acorde específico em uma cacofonia infinita. E enquanto contemplamos essa paisagem vertiginosa, onde universos nascem e morrem, como bolhas em um oceano fervente, surge a pergunta que transcende a física e toca a filosofia. Se tudo o que é matematicamente possível deve existir fisicamente em algum lugar dessa paisagem, haverá então algum limite para o que pode ser real? Imagine o último fóton. Ele viaja através de um abismo tão vasto que a própria noção de distância perdeu o sentido. Atrás dele, as grandes fornalhas estelares há muito se apagaram. As anãs brancas esfriaram até se tornarem pedras de carvão cósmico invisíveis. E até mesmo os buracos negros, esses devoradores insaciáveis de eras passadas, evaporaram em uma lenta agonia de radiação Hawking, dissolvendo-se no nada. O universo, outrora um carnaval de luz e violência, tornou-se um cemitério de temperatura uniforme, esticando-se infinitamente em direção ao zero absoluto. Esta é a era escura, o triunfo final da entropia. O relógio termodinâmico parou de ticar, pois não há mais energia fluindo de um lugar quente para um lugar frio. Tudo é silêncio. Tudo é estática. Para qualquer observador preso nas 3 dimensões espaciais que conhecemos, esta seria a cortina final, o ponto final definitivo na história da existência. Mas se pudéssemos desviar o olhar desse horizonte desolado e olhar não para a esquerda ou para a direita, mas para fora, das dimensões que nos aprisionam, veríamos algo aterrorizante e majestoso. Nós flutuamos no bulo. Imagine que o nosso universo inteiro, com todas as suas galáxias mortas e seu espaço-tempo esticado, é apenas uma folha de papel flutuando ao vento. Nós vivemos na superfície dessa folha. Somos seres planos, rastejando sobre a tinta, incapazes de olhar para cima ou para baixo, ignorantes do ar que nos sustenta. Mas nessa analogia, o ar é um hiperespaço de dimensão superior, uma vastidão que a teoria M chama de o bulo. E a nossa folha de papel não está sozinha. Na escuridão desse hiperespaço dimensional, outras folhas flutuam. São outras membranas, ou branas, estruturas colossais que contêm suas próprias realidades, suas próprias leis físicas, talvez suas próprias histórias de vida e morte. Elas deslizam através desse vazio dimensional como navios fantasmas
em um oceano noturno, separadas umas das outras por uma distância que, na escala da quinta dimensão, pode ser menor que o diâmetro de um átomo, mas que é, para nós, intransponível. Durante éons, essas branas podem flutuar em paralelo, ignorando a existência uma da outra, isoladas pelo abismo do hiperespaço. A gravidade, no entanto, é a única força capaz de sussurrar através desse vazio. É por isso que a gravidade parece tão fraca em nosso mundo comparada ao eletromagnetismo. Um pequeno ímã de geladeira consegue vencer a atração gravitacional de toda a Terra ao levantar um clipe de papel. Isso ocorre porque a gravidade não está presa à nossa brana. Ela vaza. Ela escorre para o bulo, diluindo-se, talvez puxando levemente as outras membranas que flutuam nas proximidades. E é essa atração sutil, essa tensão gravitacional entre as realidades, que prepara o cenário para o evento mais violento concebível. Imagine agora que o nosso universo morto e frio, essa membrana exaurida pela entropia, começa a derivar. Lentamente, inexoravelmente, ela é atraída em direção a outra brana vizinha. Não há som no hiperespaço, não há aviso. Apenas a aproximação fatal de duas realidades titânicas. À medida que elas se aproximam, as flutuações quânticas no espaço entre elas começam a se agitar, criando uma tensão insuportável. É como duas placas tectônicas cósmicas prestes a se encontrar, ou duas mãos gigantescas prestes a bater palmas. A energia potencial acumulada nesse movimento é incalculável, superando a soma de todas as estrelas que já brilharam. Então, acontece o contato. O choque não ocorre em um único ponto no espaço, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Para um habitante hipotético da nossa brana moribunda, o céu vazio subitamente se acenderia com um fogo purificador. A colisão dessas duas membranas no hiperespaço transfere uma quantidade cataclísmica de energia cinética diretamente para a estrutura do nosso espaço-tempo. Essa colisão é o que chamamos de universo ekpirótico. O termo vem do grego ekpirosis, o fogo conflagrante da filosofia estoica, a ideia de que o mundo é periodicamente consumido e renovado pelas chamas. Neste modelo cosmológico, o Big Bang não foi o início do tempo, não foi a singularidade inexplicável, onde algo surgiu do nada absoluto. O Big Bang foi simplesmente o momento do impacto. Foi o som do trovão cósmico quando nossa brana colidiu com outra. A energia do choque foi convertida instantaneamente em um banho de calor e partículas, reaquecendo o universo frio, preenchendo o vácuo com um plasma fervente de quarks e gluons. O relógio da entropia é reiniciado. O universo morto renasce das cinzas. O que percebemos como a inflação cósmica, aquele momento de expansão exponencial nos primeiros fragmentos de segundo, é, na verdade, o rebote. As branas, após o choque, se afastam uma da outra, ricocheteando no hiperespaço. À medida que se distanciam, a energia do impacto esfria e condensa-se em matéria. As forças se separam. As primeiras estrelas se acendem nas ruínas da era anterior. Civilizações surgem, olham para o céu e se perguntam de onde tudo veio, sem saber que estão caminhando sobre os escombros reciclados de uma eternidade esquecida. Essa visão transforma a nossa compreensão da história cósmica. Não vivemos em uma linha reta que vai do nascimento à morte, mas em um círculo, ou melhor, em uma espiral. O tempo não tem começo nem fim, ele tem ciclos. Somos prisioneiros de um eterno retorno. Pense na elegância aterrorizante deste mecanismo. A energia escura, essa força misteriosa que hoje acelera a expansão do nosso universo e nos empurra para o isolamento, pode ser entendida como a tensão entre as branas
enquanto elas se preparam para o próximo encontro. A aceleração que observamos hoje, que parece nos condenar à solidão, é, na verdade, a preparação para a próxima colisão. Estamos sendo esticados, aplanados e esvaziados para que a tela esteja limpa para a próxima pintura. Neil Turok e Paul Steinhardt, os arquitetos modernos desta visão cíclica, propõem que este processo vem acontecendo para sempre. Um passado infinito de universos que nascem, expandem, esfriam e colidem para renascer. Não houve um primeiro momento. A pergunta, o que havia antes do Big Bang, deixa de ser um erro lógico e passa a ter uma resposta concreta. Havia outro universo, velho e frio, correndo em direção ao seu destino. Isso resolve enigmas profundos que atormentam a cosmologia padrão. Por que o universo é tão uniforme? Por que a temperatura da radiação cósmica de fundo é quase idêntica em lados opostos do céu? Regiões que nunca tiveram tempo de trocar informações desde um Big Bang súbito. No modelo cíclico, a resposta é simples. Houve tempo suficiente. Durante a longa era de morte térmica antes da colisão, o universo teve trilhões de anos para entrar em equilíbrio, para se aplanar e se homogeneizar antes que o fogo do renascimento fosse aceso. Contudo, a implicação filosófica é vertiginosa. Se esta teoria estiver correta, então a nossa existência não é um milagre singular, mas uma repetição inevitável. Quantas vezes já estivemos aqui? Quantas versões da história já foram escritas e apagadas pelo choque das branas? Será que as constantes da natureza são reembaralhadas a cada colisão, criando universos com físicas bizarras e inabitáveis? Ou será que o ciclo tende a produzir as mesmas harmonias, as mesmas estrelas, talvez até as mesmas almas, presas em uma dança cósmica sem fim? Nós olhamos para as equações da teoria das cordas e vemos a sugestão de dimensões extras enroladas em formas geométricas complexas, as variedades de Calabi-Yau escondidas em cada ponto do espaço. É a geometria dessas formas ocultas que dita as vibrações das cordas e, portanto, as leis da física. Se uma colisão entre branas for violenta o suficiente para alterar a forma dessas dimensões compactas, então o próximo universo emergirá com novas regras. A luz pode ter outra velocidade, a gravidade pode ser repulsiva, o átomo de carbono pode ser instável, impossibilitando a vida como a conhecemos. Cada ciclo é um lançamento de dados no cassino do multiverso. Mas há uma beleza melancólica nesta violência. Ela sugere que o universo é, em sua essência, uma entidade que se recusa a morrer. A entropia, o grande monstro que devora a ordem, não é o fim da história, mas apenas o inverno que precede a primavera. O frio absoluto do futuro distante não é um túmulo, é um útero. Enquanto flutuamos neste hiperespaço, cegos para as grandes formas que se movem nas sombras dimensionais acima de nós, somos forçados a confrontar a nossa insignificância não apenas no espaço, mas no tempo. As estruturas que consideramos eternas, as galáxias, os aglomerados, as leis da termodinâmica, são apenas efêmeras flores de gelo em uma vidraça, destinadas a derreter quando o próximo martelo cósmico atingir o vidro. E se pudéssemos ouvir através do vácuo, se nossos ouvidos fossem sintonizados não com as ondas sonoras do ar, mas com as ondas gravitacionais que ondulam através do tecido do bulo, o que ouviríamos? Talvez não o silêncio da morte térmica que os nossos telescópios preveem. Talvez ouvíssemos um zumbido baixo e crescente, o som de algo colossal se aproximando pela escuridão da quinta dimensão. O som de um futuro que é também o nosso passado mais antigo. A membrana vibra, a tensão aumenta.
o ciclo se fecha. E enquanto contemplamos a possibilidade de que tudo o que conhecemos é apenas um breve clarão entre duas palmas cósmicas colidindo, resta uma dúvida que transcende a física e toca o limite da razão. Se o universo renasce infinitamente, se o tempo é um círculo de fogo e gelo, sem criador e sem finalidade, o que isso significa para a consciência que surge brevemente para testemunhá-lo? Somos nós, apenas o universo tentando entender a si mesmo antes que as luzes se apaguem novamente? Ou somos os passageiros de um navio que nunca atraca, condenados a redescobrir a ciência, a arte e o amor, apenas para vê-los queimar na forja do próximo Big Bang? Imagine um quarto silencioso, iluminado apenas pela luz pálida de um final de tarde. Um relógio tic-taqueia na parede, cada segundo marcando um passo irrevogável em direção ao futuro. Neste quarto, uma pessoa segura uma caneta sobre um papel, hesitando entre duas palavras: ficar ou partir, amar ou esquecer. É um momento trivial, uma fração de tempo que passaria despercebida nos anais da história geológica da Terra. No entanto, se as equações que escrevemos nos quadros negros de Princeton e Cambridge estiverem corretas, este momento de hesitação é o motor de criação de universos inteiros. Nós passamos as últimas horas explorando a arquitetura matemática do multiverso, as membranas vibrantes e a inflação eterna que cospe bolhas de realidade no vazio. Mas agora, no crepúsculo desta jornada, precisamos descer das alturas abstratas da física teórica e pousar no terreno acidentado da experiência humana. Precisamos confrontar o peso esmagador do infinito. Se cada escolha quântica bifurca a realidade, então o conceito de destino se estilhaça como um espelho caindo no chão de pedra. A cada batida do coração, o mundo se duplica, se triplica, se multiplica em uma cascata exponencial de variações. Existe uma versão de você que escreveu a carta. Existe uma versão que largou a caneta e saiu pela porta. Existe uma versão onde a caneta falhou, alterando sutilmente a cadeia de eventos que levaria a um encontro fortuito anos depois. Isso nos traz uma vertigem existencial que os filósofos antigos jamais poderiam ter previsto. O arrependimento, essa emoção humana tão visceral, torna-se uma falácia lógica. Arrepender-se de um caminho não tomado é inútil porque, em algum lugar, através da barreira impenetrável da decoerência quântica, você tomou esse caminho. O e se não é uma pergunta hipotética em um multiverso. É uma coordenada geográfica. Pense na sua vida como um livro em uma biblioteca que não tem paredes. Você lê a página 30 e vira para a 31. A narrativa faz sentido. Há uma continuidade, uma relação de causa e efeito que lhe dá conforto e identidade. Mas ao seu lado, nas estantes invisíveis que preenchem o mesmo espaço que você ocupa, existem infinitos outros livros com o seu nome na capa. Em alguns, a história muda apenas na última frase. Em outros, o protagonista morreu no primeiro capítulo. Em outros ainda, você é o vilão, não o herói. Essa percepção carrega um terror silencioso. Se todas as possibilidades são realizadas, o que define quem você é? Se a bondade e a crueldade são apenas resultados de configurações de partículas se desdobrando em ramos diferentes da função de onda, onde reside a moralidade? A física nos diz que a informação nunca é destruída, mas ela fica inacessível. Nós somos prisioneiros do nosso próprio ramo de realidade, navegando em um navio que se separou de uma frota infinita no meio de um nevoeiro espesso. Nunca veremos os outros navios. Nunca saberemos se eles encontraram terras férteis ou se afundaram na tempestade.
Apenas o silêncio do espaço nos responde. Vamos agora elevar o nosso olhar. Vamos deixar este quarto silencioso, atravessar o teto, subir acima da cidade com suas luzes piscantes, cada uma representando uma vida, uma consciência presa em sua própria trilha linear. À medida que subimos, a terra se revela. Aquele mármore azul e branco, frágil e solitário, suspenso na escuridão. Foi aqui que a nossa espécie evoluiu, aprendeu a olhar para as estrelas e a inventar deuses para explicar o trovão. Foi aqui que descobrimos que não somos o centro do sistema solar, e depois que o nosso Sol é apenas uma estrela anã amarela na periferia de uma galáxia comum. Cada descoberta científica foi um golpe no nosso ego, uma lição de humildade. Mas o multiverso é o golpe final. A câmera se afasta mais rápido agora, ultrapassando a órbita de Marte, passando pelos gigantes gasosos que montam guarda nas fronteiras do nosso sistema. O Sol se torna apenas mais uma estrela entre 400 bilhões na Via Láctea. Vemos a nossa galáxia, essa espiral majestosa de poeira e luz, girando lentamente no relógio cósmico de milhões de anos. Mas ela não está sozinha. Continuamos a recuar. A Via Láctea se funde com Andrômeda e as nuvens de Magalhães, formando o grupo local. E mesmo este aglomerado colossal encolhe até se tornar um ponto de luz. Vemos a teia cósmica, os filamentos de matéria escura que conectam aglomerados de galáxias como neurônios no cérebro de um titã adormecido. Vemos a grande muralha de Sloan. Vemos o superaglomerado de Laniakea. Tudo o que já observamos, tudo o que os nossos telescópios mais potentes, como o Hubble e o James Webb, conseguiram captar, está contido nesta esfera de luz observável. Mas não paramos aqui. Atravessamos a fronteira do universo observável. Passamos pelo horizonte de eventos cósmico, onde a luz de galáxias distantes nunca nos alcançará, porque o espaço entre nós se expande mais rápido que a velocidade da luz. Entramos no reino da inflação eterna. Aqui, a escuridão é pontilhada não por estrelas, mas por universos. Bolhas gigantescas de espaço-tempo flutuam num mar de energia de vácuo de alta voltagem. Cada bolha é um universo completo, com suas próprias leis, suas próprias constantes fundamentais, sua própria história. Em algumas dessas bolhas, a força da gravidade é um pouco mais forte, esmagando estrelas antes que elas possam brilhar. Em outras, a força nuclear fraca é inexistente e a matéria complexa nunca se forma. São universos estéreis, oceanos de radiação morna sem ninguém para observá-los. Mas a escala continua a aumentar. As bolhas se multiplicam. Elas se tornam inúmeras. A câmera recua até que a própria estrutura de bolhas se torna uma textura, uma superfície. E então, vemos a imagem final. Estamos olhando para uma praia infinita. O que pensávamos ser universos titânicos são apenas grãos de areia. Grãos de areia brilhantes, cintilando sob a luz de uma física dimensional superior que não conseguimos compreender. O nosso universo, com toda a sua história de 14 bilhões de anos, com todas as guerras, amores, sinfonias e tragédias, com o nascimento e morte de trilhões de estrelas, é apenas um único grão de areia perdido nesta praia sem fim. Ao lado dele, outro grão de areia, quase idêntico, onde a história da Terra seguiu um curso ligeiramente diferente. E mais adiante, grãos de areia estranhos, com geometrias bizarras e cores impossíveis. A praia se estende para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, mergulhando em um oceano de possibilidades matemáticas puras. Diante dessa vastidão, surge a questão que tem assombrado a humanidade desde que descemos das árvores. Nós importamos?
Se somos apenas um arranjo aleatório de átomos em um único grão de areia, numa praia infinita, qual é o valor da nossa existência? O niilismo parece ser a conclusão lógica. Se tudo acontece, nada é especial. Se a vida surge, inevitavelmente, em infinitos lugares, a nossa vida não é um milagre, é uma estatística. Mas há outra maneira de olhar para essa praia. Pense na improbabilidade de você estar aqui, agora, consciente, capaz de fazer essa pergunta. Para que você existisse, para que seus olhos pudessem ver essa imagem e sua mente pudesse processar essas palavras, uma cadeia ininterrupta de eventos teve que ocorrer neste grão de areia específico. As constantes físicas tiveram que ser afinadas com precisão cirúrgica. As estrelas tiveram que forjar o carbono e o oxigênio em seus núcleos e explodir no momento certo. A evolução teve que superar 5 extinções em massa neste planeta rochoso. O fato de existirem outros universos onde isso não aconteceu, ou onde aconteceu de forma diferente, não diminui o valor deste universo. Pelo contrário, torna-o precioso. Nós somos os olhos do cosmos. Somos a maneira pela qual este grão de areia específico tomou consciência de si mesmo. A existência do multiverso sugere que a realidade não é mesquinha. A natureza não economiza em possibilidades. Ela é extravagante, excessiva, infinitamente criativa. E no meio dessa profusão caótica, nós encontramos um lar. Um pequeno bolso de ordem e consciência, onde podemos amar, criar e tentar entender o todo. Talvez o peso das nossas escolhas não venha do fato de serem as únicas escolhas feitas em todo o multiverso, mas do fato de serem as únicas escolhas que nós podemos experimentar. Nós somos os guardiões desta versão da realidade. O que fazemos aqui, neste ramo da função de onda, é a nossa responsabilidade exclusiva. As outras versões de nós mesmos têm os seus próprios fardos para carregar, as suas próprias praias para navegar. Olhamos para o grão de areia que chamamos de casa, brilhando fracamente na vastidão. Ele é pequeno, é insignificante na escala do todo, mas é o único que temos. E enquanto a câmera se afasta para a escuridão final, deixando a praia infinita para trás, resta-nos apenas o eco da nossa própria voz perguntando: se o universo é infinito e tudo o que pode acontecer acontece, o que você escolherá fazer com o breve momento de consciência que lhe foi dado nesta realidade única?